Ore comigo, há uma palavra incrível do Senhor para meditarmos nessa manhã. Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, que domingo extraordinário, celebrando o memorial da morte, ressurreição, da salvação que temos em Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu povo aqui reunido. Pai, nos dirija em todas as coisas, nossos corações estejam com o terreno fértil, aquela terra preparada para receber a boa semente, porque nosso desejo, Pai, o nosso desejo é de frutificar de forma exponencial, cumprindo aqui no Kairos do Senhor, neste tempo do Senhor, no propósito do Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Estamos vivendo, não é que vamos romper, estamos vivendo o teu romper, Senhor, sobre as nossas vidas, famílias, a igreja, os nossos trabalhos. É um tempo de avanço, crescimento, e assim cremos e declaramos no nome forte e poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema da mensagem é a oração de um homem. E, claro, vai levar o nome dele aqui, já deve ter colocado no multimídia atrás o tema. São apenas 2 versículos, entre aspas, meio que perdidos lá no Velho Testamento. Perdidos porque, às vezes, nós estamos lendo a Bíblia e enxergando uma lista de nomes e temos às vezes a tendência até de pular aquela página, porque parece até que enfadonho, ficar fulano, filho de Beltrano, neto de... Não é verdade? Todo mundo já fez isso, eu também. Mas no meio dessas listas de nomes, existem algumas pepitas, parecem escondidas, mas não estão lá. Esta é uma delas. A oração de Jabez. Preste atenção no que diz Crônicas, o primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4, versos 9 e 10. Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Havia alguma coisa de diferente neste pequeno grande homem da genealogia bíblica. Sua história interrompe de forma brusca justamente essa extensa lista de nomes num capítulo que parece tedioso, como falei a vocês. Mas de repente, lá está Jabez. E é tão pouco o que sabemos dele, são apenas estes 2 versículos. Nada mais. Mas o final foi, Jabez se tornou o mais ilustre de seus irmãos. Algo que você precisa entender. Ele recebe um nome que todo garoto iria odiar. E quando a gente olha para o início da oração dele, a oração dele já está permeada, encharcada da razão do nome. Ele ora por conta de uma palavra liberada sobre ele no seu nascimento. O significado? Ele causa dores. Quem é que quer ter um nome assim? E eu já ensinei a vocês de que no Velho Testamento os nomes eles tinham um significado muito forte. Não é como nos dias atuais, onde queremos escolher os que estão no hype, os nomes que estão na moda, né? Então parece que hoje os Enzos estão assim, puxa, eu tinha que ter nascido nessa época, né? Porque hoje Enzo já virou meme. Desculpa quem é Enzo, mas cada um no seu.
Marcelo. Não vi mais nenhum neném nascer com o nome Marcelo. Poxa vida, né? Enfim, então cada um carrega o seu. Marcelo significa martelo. Poxa, valeu, né? Que significado maravilhoso, martelo. Então não reclama por conta das machadadas que leva aqui. Mas hoje não. Hoje são os nomes bonitinhos, é o que está no hype. Mas naquele tempo o nome tinha uma significância muito forte, profética. Aí a mãe tem uma certa dificuldade no parto. Já sei que nome que eu vou dar para o menino. O que me causa dores. Parabéns, sua egoísta. Uma ótima forma de você declarar e profetizar o futuro do seu filho. Todo mundo que olha para ele, o que causa dores. Obrigado. Diante disso, você tem duas oportunidades. Dar ouvido à cultura desse pessoal hoje, a turma do mimimi, né? Que todos se colocam como coitadinhos. Olha só o que me fez a história. Olha o que me causou minha mãe. Como é que eu posso quebrar? Olha o que mamãe fez comigo. Olha o que papai fez comigo. E ficar murmurando, reclamando e olhando para o futuro sem perspectiva, por conta de algo que lhe ocorreu no passado e, nesse caso, que outro lhe causou. Essa é uma das opções. A segunda é fazer o que esse homem fez. Ele se posiciona, ele simplesmente diz: eu sei porque nasci. Eu não nasci porque papai namorou mamãe. Eu nasci porque Deus me deu a vida. E se minha mãe sofreu no parto, essa é uma coisa entre ela e o Deus dela. Mas não vou viver a frustração dela. Não vou viver a dor dela. Eu não vou viver, sabe, o trauma dela. Eu vou fazer diferente. O Senhor, eu não vou ser o que causa dores, não. Eu quero ser aquele que é resposta. Muitos acabam enxergando a oração de Jabez como simplesmente um pedido de prosperidade. E esse texto foi interpretado assim por muito tempo. Inclusive livros foram escritos. E tudo bem, tem até a sua aplicação, mas não é a base do porquê esse homem ora e clama. Tudo tem a ver como resposta a uma dor, como em todas as coisas que enxergamos na vida. O pedido dele se origina numa dor, numa frustração. Você está assim, frustradinho? Já acabou janeiro? Você ainda nem sabe o que vai fazer direito? Ótimo, que bom que você veio para ouvir essa mensagem. Hoje o altar te aguarda para você fazer como esse homem. Só que antes de você vir, vamos destrinchar um pouco mais essa oração. 2 versículos, mas recheado, permeado de profundidade. E depois que você entender a razão, os princípios e tal profundidade, irmão, Ctrl+C, Ctrl+V, pega, copia, vem para o altar e não vem pedir para mim, não vem pedir para nenhum pastor não, vai clamar ao Senhor. Porque o mesmo Deus que respondeu Jabez, Ele quer responder também a você. É uma questão entre você e Ele. Amém? Meu papel, vou repetir, tem muita gente nova que todos os domingos se achegam à nossa comunidade. O meu papel não é criar filhos dependentes, mas é gerar discípulos extraordinários de Jesus. Pessoas que entendam que do Espírito de Deus temos capacitação, da palavra temos a instrução. E claro, há um momento e um processo para todas as coisas. Quem começa, a Bíblia até faz a analogia de que são ainda bebês, meninos, precisam avançar, crescer, e quanto mais você se aprofunda, amadurece, até que chega à fase adulta, no que diz respeito à sua vida espiritual. Mas nesse processo, eu estou aqui para fazer igual o passarinho, a mamãe passarinho, que vai lá, pega o alimento, traz,
mastiga, regurgita, para poder ajudar na digestão. Quando eu brinco aqui e falo, eu vou desenhar para você, eu estou pegando esses pedaços, às vezes mais complexos, destrinchando, amassando, entregando. Tem gente aqui muito mais madura, tem pessoas aqui com capacidade teológica incrível, são pessoas até com esta formação, mas aí eu preciso fazer, porque precisamos nivelar para que todos compreendam. Então você assim vai adquirindo e vai se desenvolvendo. O problema é quando você não quer sair do ninho. Aí fica aquele passarinho, filhotinho gordo, aquele corpanzil, as asinhas parece que não desenvolve. Fica aquelas asinhas parecendo os bracinhos do Horácio. Lembra do dinossaurinho da Turma da Mônica? Um corpanzil enorme, como é que sai? Não quer sair do ninho. Mas eu estou aqui com muito carinho para te meter o pezinho, assim, vai cumprir o teu propósito. Vai cumprir o teu propósito. Você tem que, quando você sai daqui, é quando começa a tua missão. Tua missão não é vir à igreja. Na igreja nos reunimos, nos fortalecemos e com os braços dados, vamos para a missão. Falar de Jesus, ganhar almas para Jesus e viver todos os sonhos, propósitos que Deus tem para nós. Tua vida não consiste em falar de Jesus. A tua vida consiste em viver Jesus. E quando você vive Jesus, as pessoas enxergam Jesus em você. Estou aqui para quebrar continuamente estes sincretismos religiosos, que ao invés de libertar você, escraviza você. Foi para a liberdade que Jesus te chamou e te libertou. Diga amém. Você poderia aplaudir a Jesus por isso? Jabez, ele quebra este ciclo de dor que a sua mãe inicia. E ele clama a Deus: me abençoe, Senhor. Eu não quero ser uma maldição. Não quero ser aquele que causa dores. Salmo 119, 141 diz: pequeno sou e desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos. Esta é a chave, filhos. Então, 4 lições bem didáticas para compartilhar com você nessa manhã. A primeira lição é justamente o pedido de Jabez. Tomara que me abençoes. Me abençoe, Senhor. Aprendemos o verdadeiro sentido da palavra bênção. A palavra bênção tem se tornado uma palavra muito comum. Sua realidade nada tem a ver com a teologia da prosperidade ensinada por aí. Pois nesta a bênção existe a partir da realidade feita na mente do homem. Mas, ao contrário do que acontece nesse pedido da mente dos homens, teologia da prosperidade, carrão, casona, a verdadeira prosperidade de Deus é você viver este shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. É a partir deste momento que as coisas multiplicam. Prosperidade é um estado, é um lugar. Então, se você não entendeu e não prospera de onde está, se você é daquele que eu posso entender, eu posso conhecer você olhando o teu carro. E eu não estou analisando a marca do teu carro, nem o ano do teu carro, mas o estado do teu carro. Quando eu entro aqui, hoje de manhã eu estava entrando, olhando e observando os carros. Tem gente que é relaxada. Relaxada. O carro é uma sujeira. Tem carro aqui que se eu abrir a porta, tem feijão brotando dentro do carro do que caiu do... Olha, não se entrega, você está rindo ou porque viu alguém ou porque está dentro do seu carro. Caiu da compra. Aí teu carro que está... Aí cai refrigerante, cai água tal, começa a brotar feijão no carpete do carro. O que é pior, ele olha, ele vê e ele deixa. Ele é capaz de pensar assim, será que chega da vagem? Não é possível. Então prosperar é a partir de onde você está.
Temos por isso que o tigrinho se multiplica tanto em países como o nosso. Porque as pessoas querem dar um salto, elas não querem pagar o preço, elas não querem se submeter aos processos. Querem o que é fácil. E não é assim, nunca foi. Nunca foi. Comece por colocar em ordem. Quando você diz, tomara que me abençoe, Senhor me abençoe. Ótimo. Sabe uma das coisas que me fez assim chorar de alegria? Muitos de vocês acabam compartilhando testemunhos no meu Instagram. Minha equipe vê, depois manda para mim. Perdão. Mas essa semana ainda recebi testemunhos. Olha, às vezes fala, o pastor conta uns exemplos, nada a ver. Você falou do Tupperware, fica, né, do pote de sorvete para congelar feijão. Gente, essa semana eu recebi um testemunho de uma irmã. Ela falou assim, eu tinha 25 desses. E eu entendi. Meu filho falou, tá aí mãe, olha o que o pastor está falando. Ela se desfez. Foi na loja, comprou uns outros para o que precisava. E ela emocionada, agradecendo, obrigado, eu precisava ouvir isso. Eu entendi. Mudou dentro de casa. Eu recebi fotos de pessoas. Lembra quando eu falei do guarda-roupa, da roupa? Eu vi, o pessoal mandou foto, juntou sacolas. Frutificaram, abençoaram, distribuíram. Isso é prosperar, é colocar em ordem. É você pegar teu carro hoje, ao invés de dormir à tarde, e falar assim, entendi meu pastor, você vai limpar esse carro, tirar esses brotos de feijão, vai pegar sabão, vai lavar. Quantas vezes eu fiz isso, eu pegava água, jogava um pouquinho de açúcar, um meladinho, era o pretinho do pneu para ficar o pretinho. Poxa vida, vai lá, pega uma cerinha, tá com a pintura toda queimada. Tem gente que a gente vê o carro dele, tá parecendo aqueles carros de bate-bate. É tudo amassado, tudo não sei o quê. Você sabia que na tua igreja aqui tem um monte de irmão que trabalha com funilaria? Porque é caro demais, não é que é caro demais, você que é preguiçoso que não vai atrás. Sabe por que está desse jeito? Porque começou com um amassadinho, depois foi com outro amassadinho, hoje ele está todo amassadinho. Você está achando que é tendência, não é, relaxo. Se tivesse consertado o primeiro amassadinho, e aí depois, sabe o que faz? Vem com aquele ar de coitado, de coitada. Ai, meu carro, olha aí, só o que eu posso. Não, é você que é relaxado. Eu vejo uns irmãos caprichosos. Eu vejo uns carrinhos aí, sabe, dos anos, mas tudo originalzinho, arrumadinho. Sabe aquele pessoal que limpa e lava o carro para vir no culto domingo? Que coisa linda, que gostoso isso. Isso é prosperar, é um conceito. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. É Jabez, me abençoe. Porque eu entendi o propósito. Eu não sou o que causa dor. Eu quero ser o que abençoa, o que prospera. O que falaram sobre você? Quais aquelas vozes lá do passado, de quando adolescente, quem sabe do sogro, quando você namorava, que dizia, você não serve para minha filha, você não tem condições de sustentar minha filha. Tem gente que passa uma vida tentando corresponder a estas palavras malditas sobre você em algum momento. Você pode passar uma vida se ressentindo contra sua mãe, que te deu um nome por conta de um momento ruim que ela estava, ou orar a Deus, liberar perdão e falar, essa foi a experiência dela, eu vou viver a minha vida. E minha vida não vai ser causar dor, vai ser prosperar. Parece tão simples, mas é tão profundo. Tiago capítulo 4, verso 2 diz assim, vocês não têm porque não pedem.
E é claro que eu já ensinei. Se você pegar essa partezinha aqui e deixar de forma isolada, vai dar ruim. Porque a Bíblia não é o gênio da lâmpada, que você esfrega e faz 3 pedidos. Ele diz depois, na continuação do texto, não tem porque pedem mal. Porque acha que prosperar é só ter carrão, é ter casona, é ter não sei o quê. E super legal ter isso daí. Sem problema nenhum, não é uma crítica. Não sou hipócrita. Eu estou dizendo que a questão é achar que só aquilo é. Aí quando você não entende o conceito, fica estagnado. Fica preso à dor, ao ressentimento, à mágoa. Então quando eu começo a entender, esse Tiago aqui está bem alinhadinho com a oração do Jabez. Tomara que me abençoe. Senhor, me abençoe. Não vou viver essa palavra que mamãe colocou sobre mim. Eu vou viver o teu Kairos. 1 Crônicas capítulo 17, verso 14. Eu farei, veja só o pedido de bênção. O pedido da bênção tem que seguir essa linha de Davi, tá bom? Olha só. Eu farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. Natã transmitiu a Davi tudo que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. Quem sou eu, ó Senhor Deus? O que é a minha família para que me trouxestes a este ponto? Bora desenhar isso aqui ou não? Entendeu? Eu vou desenhar. Sabe qual é o problema de muitas pessoas que não conseguem enxergar? Que não avançam? É porque estão aprendendo, não sei com quem, não é aqui. Para chegar em Deus, bater no peito e falar assim, eu mereço! Tu mereces o inferno, como eu também. É o que a Bíblia diz. Mas pela graça somos salvos, diga amém. Olha a palavra que Davi recebe. Natã é o profeta. Estou te colocando sobre o reino. Teu reinado não terá fim. Teu nome vai ser grande. O Davi, ele enche o peito. Quem me viu na prova e não me ajudou, hein? Agora. Aí você começa a ver que essas teologias, que são expressadas muitas vezes por canções, acabam trazendo conceitos totalmente errados para vocês. Davi, depois de ouvir tamanha profecia, ele vai até a presença de Deus e diz o seguinte, quem sou eu para viver tudo isso que você está prometendo? Eu sei quem eu sou, de onde eu vim, é isso que ele está dizendo. Quem é a minha família? Para receber do Senhor tamanho presente. E aí é nesse lugar que você prospera. O lugar da humildade. Da humildade. Quando você é humilde, o Senhor então lhe confia. Por que ele confiaria mais ao orgulhoso se ele resiste ao orgulhoso? Por que tem tanto orgulhoso, rico, milionário, bilionário? Irmão, eu estou falando do agir de Deus. Mas a capacidade humana é incrível. As pessoas prosperam com a ajuda de Deus e sem a ajuda de Deus. Porque os princípios estão estabelecidos. Tem gente que prospera com licitudes e pessoas que prosperam de forma ilícita. Mas se você, mesmo não crendo em Deus, não buscando a Deus, mas seguindo princípios que são elementares, você vai avançar dentro do empreendedorismo. Mas essa é uma outra mensagem, uma outra palavra. Mas o caso de Davi é, eu sei quem sou, da onde vim, e a palavra que o Senhor me dá, de onde está me colocando e onde vou chegar, falou assim, eu não mereço. Aí é como se Deus dissesse, por isso que você está aí onde está. Continue dessa forma. Continue assim, dependendo de mim, porque é esse coração que eu quero. Estamos juntos? Legal. Podemos continuar, família? Então, tenho mais um conselho para vocês.
É o segundo pedido de Jabez. O primeiro é da bênção. O segundo é: alargue-me as fronteiras. Isso é um pedido que pode ser confundido por cobiçar coisas alheias. Ou alguém sem noção, lendo o texto, interpretando de forma equivocada, como se estivesse diante de Deus orando assim: eu só tenho isso, horas. Mas não é. Não é. Romanos capítulo 12, verso 16 diz: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Na verdade, o que Jabez faz é pedir mais oportunidades. E isso tudo iria implicar, sabe no quê? Em mais responsabilidades. Alargue-me as fronteiras. Ele está pedindo mais trabalho. Aumente o meu trabalho, porque eu não quero ser o que causa dores. Eu quero ser aquele que prospera, aquele que abençoa. Eu sou abençoado para poder abençoar. Esse é o conceito do céu. Esse é o conceito do céu. Ele sabia, Jabez sabia que pedir oportunidades implicaria em mais responsabilidades. Ele provavelmente viu, porque vivia no tempo dos juízes. Quando você lê lá o livro dos juízes, aquele é o período quando ele vive. E nesse tempo Deus havia dado muitas terras, mas poucas foram conquistadas. Ele enxerga uma oportunidade. Então, diante das crises e das oportunidades, temos dois tipos de pessoas: aqueles que sentam, não fazem nada, e aqueles que se dispõem a conquistar. Aí depois o tempo passa, e aí você fala: é fácil para você, herdeira, ganhou, né? Milionária, ganhou tudo, fazenda do vô, da avó. Então esse é o tipo de gente que não entende. O nosso Deus é um Deus geracional. Qual o problema que você tem com herdeiros? Quando eu vejo um herdeiro herdando milhões, eu olho para isso e digo: uau, seus antepassados fizeram algo incrível. Só que, com grandes presentes, temos grandes responsabilidades. O fato de você ser herdeiro não significa que o teu filho vai herdar, porque vai depender agora do seu trabalho e empenho. A responsabilidade de quem herda milhões, seja fazendas, indústrias ou o que for, herda tudo isso com a responsabilidade de continuar não apenas mantendo, porque tudo aquilo que você pega para manter, morre. A igreja, tem muitos pastores que não, meu chamado é só manter, o meu chamado é só cuidar. Já ouviram isso? Eu não estou preocupado com crescimento, eu não estou preocupado com o número de gente. Já ouviram isso? Só que a porta do inferno não prevalece contra o avanço da igreja. E a igreja avança não é marchando fisicamente, mas espiritualmente. Ela avança quando se multiplica. E qual é a ordem da grande comissão? Está hoje no nosso devocional, amor e cuidado. Palavras de sabedoria. Mateus 28. A grande comissão, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Vamos lá, fazer o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que mais? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí, tem uma promessa. Qual promessa? Estarei convosco. Jesus está com aquele que está cumprindo a grande comissão. Por isso, a importância de eu e você não esmorecermos, não pararmos. Tem gente que fala assim: esse pastor, esse bispo é meio doido. Você viu que ele multiplicou um culto? Agora no final vai ser dia 21, inauguramos a sexta celebração. Só que a primeira celebração do domingo não vai ser no domingo, vai ser no sábado, que é a celebração do final de semana. Então, temos 5 aos domingos.
Agora teremos 6, a partir do dia 21 de fevereiro agora. Vai acontecer sábado à noite. O mesmo culto, vai ser mais uma oportunidade. Mas ainda, amém, aleluia. E tudo isso porque entendemos que não podemos parar, a igreja precisa avançar. E de que forma que ela avança? Compartilhando. Então perceba que, olha bem para mim, já há muitos anos, que eu poderia simplesmente falar o seguinte, porque eu tenho um salário. Eu tenho um salário, que essa igreja me dá um salário. Não é proporcional à entrada de dízimo. É um salário que eu tenho. E eu poderia continuar recebendo esse salário, como já há anos atrás, sem ficar fazendo firula. Para que fazer escola? Para que reformar e ampliar prédio? Para que fazer isso? Para que fazer aquela praça? Para que comprar 60 vezes uma parcela enorme? Para que comprar se o aluguel estava barato? Para que trazer mais pastor? Para que investir em mais pessoas? Irmão, eu poderia viver do jeito que eu vivo hoje, era só continuar vivendo há 5, 6 anos atrás. Mesma coisa, sem inventar moda, sem ficar fazendo pressão. Eu venho, prego para vocês, tem uns que gostam, tem uns que não gostam, os que gostam ficam. Aí tem uns mimizentos que de vez em quando aí sai, depois volta. E vamos vivendo, sem crise. Mas não, bora lá, bora avançar, bora multiplicar, bora crescer. Quem cresce encontra problema. Alarga minhas fronteiras. Show, então Deus, vou te alargar as fronteiras. Legal, bora fazer um churrascão. Não, irmão, primeira coisa que tem que fazer, bora para a mata cortar a árvore. Tem que fazer estaca para poder fazer a cerca. Ele está te aumentando as terras, mas ainda você nem tem funcionário, é você mesmo que vai ter que fazer. Tome machado na mão, prego, sei o quê, papapá. Bom, você quer terra para quê? Só para falar que tem terra? Não, eu quero cultivar, perfeito. Então vai trabalhar, vai limpar agora a terra, vai tirar pedra, vai tirar toco, vai não sei o quê, papapá. Irmão, é bucha. Então quando eu falo, meu irmão, você não tem ideia, toda vez que eu meto o pau no tigrinho aqui, vem uma enxurrada de crítica para mim depois no Instagram. Eu fico com medo, falei, gente, que tipo de gente está vindo para a igreja? Vem gente de tudo quanto é tipo, eu sei, mas a expectativa que eu tenho vem de um jeito, se converte e muda. Mas às vezes eu vejo que é a crítica de alguém que já está faz tempo. Você acha mesmo que vai criticar jogando tigrinho? Você não entendeu que estão te passando para trás? Que estão te enganando, que estão te roubando? Você acredita mesmo que aquilo ali é pura sorte? Você começa a acreditar mesmo que você entendeu o algoritmo e começa a ganhar? Desculpe, você é tolo. Pergunta para mim não, pergunta para o ChatGPT. Faz uma pesquisa na inteligência artificial. Pelo amor. Estão te enganando. Faz isso não. Invista esse tempo em aprimorar suas habilidades, em crescer, estudar, trabalhar, colocar a casa em ordem. Ninguém vai prosperar na profissão se está morando numa casa, irmão, suja, desorganizada, bagunçada. Não vai. Você não vai prosperar enquanto ficar nesse carro sujo. O primeiro carro que eu comprei foi um Chevette 76. Tinha um pneu de cada tipo, uma roda de cada tipo. Eu acho que eu paguei R$200 nele. Isso em 98, 99. Já não tinha nem documento. Um missionário lá me vendeu esse carro. Foi lá em Jacutinga, Minas Gerais. Era um carro, ele tinha
um outro carro, tinha um Santana Quantum, e esse carro estava na garagem lá. Eu estava fazendo a limpeza, cortando grama lá em volta, eu vi, falei, e esse carro aqui? Falei, não, está parado, isso aí acho que nem pega mais. E eu morava a gente estava no seminário, Ana e eu, e era longe da cidade. Toda vez que tinha que ir para a cidade, tinha que ficar pegando carona na estrada, etc. Eu falei, puxa, pelo menos dá para fazer compra. Vende para mim, vendo. Quase que deu. Pegou, com muito custo. Gente, você não tem ideia, o porta-mala era tipo o carro dos Flintstones. A gente andava olhando para o asfalto passar, assim, né? Irmão, eu tinha que vender o almoço para comprar janta, não tinha nada. Mas eu pegava no meu tempo de folga, eu pegava esse carrinho, eu lavei ele, eu poli ele, eu fui ajeitando, fui cuidando. Eu não tinha dinheiro para fazer a funilaria, mas eu fui na oficina lá do seminário, tinha um monte de coisa que eles deixavam a gente usar. Aí eu pegava umas latas de uns pedaços de zinco, recortava e tampei os buracos com ribite. Aí ficou aqueles negócios de, né, feio, abriu o porta-malas, gente, tá feio. Aí havia uma lata de piche, que era para poder fazer, calafetar as telhadas das casas. Era uma lata que eu peguei, passei, falou, ficou lindo, pretinho. Até o dia que eu fui fazer compra, coloquei as compras no porta-malas, e na hora que eu fui pegar a sacola ficou. Falei, puxa vida. Eu tinha 22 anos. Descobri da pior maneira. Falei, gente, e agora? Como é que eu arranco esse picho daqui? E assim foi. Eu fui... Lembra que eu falei que não tinha documento? Eu fui na delegacia de Jacutinga. Falei, esse carro não tem documento, mas eu quero rodar com ele. Aí foram puxar a capivara do carro. Não tinha nada. Eu consegui tirar um documento. Quando eu tirei o documento, eu endoidei. Falei assim, eu vou para Tupã com ele. Quando eu falei, eu vou para Tupã, o cara que me vendeu falou assim, estou matando o seminarista. Ele é louco. Ele falou, não, você não vai. Eu falei, eu vou. Não, não vai, eu vou. Gente, o volante, ele não tinha folga, ele tinha volta. Quando eu tinha que virar para a esquerda, 5 segundos antes eu tinha que dar um joguete, assim o volante virava, aí a gente ia. Falei, então tem que arrumar, porque se eu quero viajar, eu tinha que pegar Washington Luiz, Rondon, até chegar em Tupã, só 600 quilômetros. Falei, mas eu vou. Aí eu fui onde? Na oficina? Não, no ferro velho. Aí fui no ferro velho, tinha umas peças que o cara tinha jogado no lixo, mas que estava melhor que no meu carro. Gente, eu fui fazendo. Eu vivi tudo isso, eu passei. Hoje eu tenho um carrão? Tenho. Amo dirigir, gosto de carro. Você acha, irmão? Mas eu era feliz com aquele chevetinho. É como o apóstolo Paulo, eu sei estar feliz em toda e qualquer situação. Se você não é próspero com um chevette, você não vai chegar a ter caminhonete. Porque Deus me conhece. Se Ele chegar hoje para mim e falar, eu quero tua caminhonete, é na hora. Porque eu entendi que eu não sou dono de nada. Eu sou apenas o mordomo das coisas que Ele me confiou. Esse é o entendimento de Jabez. Esse tem que ser o nosso entendimento nessa terra. Isso nos traz completude. Quem está comigo aqui? Terceiro lugar, estamos caminhando para o final. Obrigado pelo incentivo. Obrigado. É interessante, ele diz assim, que a tua mão seja comigo. A primeira pergunta que a gente deve fazer é, para quê? Para ficar parado? Por que eu quero a mão de Deus sobre mim? Sabe, fica tão claro a necessidade indiscutível da mão de Deus quando vem sobre nós seu favor neste alargamento de fronteiras, de responsabilidades. Eu olho
para minha equipe pastoral e muitos deles avançando. Quinta-feira agora teremos mais um top dos legendários. Tenho visto o pastor Meira junto com a sua equipe. Ninguém faz nada grande sozinho. E tem uma equipe incrível que está ao lado dele. O pastor Adriano também. E outros irmãos aqui preciosos. E eu me recordo quando ele veio falar, né, bênção. Ele fez o Legendários em Brasília. Falei, eu queria... Bispo, eu queria trazer para cá, vai ser... Eu falei, amém, filho. É o pedido de Jabez. Alarga a minha fronteira. Vai lá. Vai trabalhar. Então, eu não vou te ajudar, não. Se vira. Aí ele falou assim, pastorzão, eu só preciso da tua bênção. Em outras palavras, eu preciso que a tua mão só esteja comigo me dirigindo. Pode ter certeza. Mas não vou cortar uma grama lá. No dia do top, eu vou estar lá com você. Quinta-feira, minhas coisas estão arrumadas. Estamos aqui, vamos subir a montanha. E com essa convicção de que o bispo está com ele, dando orientação. Aí ele vem na minha sala, isso. Eu falo, faz isso. Isso, faz isso. Quando você entende como Jabez, que a tua mão esteja sobre mim, não é o fato de você ficar parado e ficar só aguardando as bênçãos chegar. Você caminha na direção, você é abençoado e caminha na direção que Deus já te deu. E conforme os obstáculos, as bifurcações das estradas, para onde eu vou, para cá ou para cá, como a mão dele está sobre mim, você tem livre acesso para perguntar, e agora? Ele vai falar assim, para a esquerda, para a direita, avance. Que a tua mão esteja sobre mim. Não é inércia, é atividade, é caminho, é atividade, é estar no processo, é avançar. Jó ensina que se Deus soltasse sua mão, com certeza seria o seu fim. Quando a gente lê lá no livro, na experiência dele, capítulo 6, verso 9, Jó dizendo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Jó estava no vinagre, irmão. Jó no pior momento. Ele ainda tinha uma convicção. Eu só não morri, sabe por quê? Porque a mão de Deus está sobre mim. Percebe como tem gente que está na outra direção? Uma crisezinha, um probleminhazinho, sabe? Deus me abandonou. Deus, meu irmão, quando a gente entende a graça do Senhor, a gente entende a paternidade desse Deus, mesmo no momento de dificuldade, a mão dele está comigo. Suas misericórdias, diz a palavra, já se renovaram sobre nós hoje. É a causa de não sermos consumidos, diga amém. E por fim, concluo. O último pedido de Jabez. Me livres do mal. Me livres do mal. Eu poderia falar sobre Uzias. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 26. Vocês vão poder pegar esses textos todos nos estudos das células, nesta semana que se inicia. Mas por conta do nosso tempo, não vou poder trazer aqui os detalhes. Mas o último pedido de Jabez é também o último pedido de Jesus. Isso me impressiona. Sabe por quê? Tem muita gente que cai quando parece forte. A gente tem que temer duas coisas: a tentação e o mal. Na primeira, podemos cair. Daí Jesus, não nos deixeis cair. Não nos deixeis cair. Na segunda, como a gente é fraco, devemos dizer, livra-nos. Pois só Deus sabe como nos livrar. 2 Pedro, capítulo 2, verso 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos.
Família, hoje nós estamos recebendo da palavra de Deus 4 orações essenciais que deveriam ser clamores diários. Me abençoe, Senhor. E aí a gente já sabe que em Cristo temos todas as bênçãos. Então você já entendeu que o fato de pedir a bênção é o fato de você não olhar para as palavras malditas sobre a tua vida. Você não é a sua dor, você não é o seu erro, você não é o seu pecado, você não é a falha das pessoas que cometeram contra. Senhor, eu sou um abençoado. Eu não sou um causador de dores. Eu sou alguém abençoado. Essa é a primeira. Segundo, alarga a minha fronteira. Eu quero trabalho. Se eu não sou quem causa dor, eu sou alguém que prospera, que avança, que cresce. Alarga as minhas fronteiras. Que a tua mão seja sobre mim, me orientando, me falando, direita, esquerda, avança, para, espera um pouco, e tal, isso, aquilo. E Senhor, me livra do mal. Por que livrar do mal? Porque nesse último momento, ele fala, me livra do mal. Porque o dia mais perigoso não é o dia da batalha, é o dia depois da vitória. Clamar quando você está na pior, mas depois que você alcança a resposta, esse é o dia mais perigoso. Aí ele fala, então me livra do mal. Me livra de mim mesmo, do meu orgulho. Quantos que pediram ao Senhor as bênçãos vieram e ele hoje está longe do Senhor. Quantos pediram para prosperar, quantos pediram a empresa cresceu e ele mandou a esposa para o espaço. Quantos pediram para trabalhar mais e mergulharam no trabalho, mas se esqueceram dos filhos. Estão aí os filhos nas drogas e se envolvendo com perdidos. Vale a pena? Então são 4 direcionamentos que precisam andar juntos. Me abençoe. Alargue as minhas fronteiras. Tua mão tem que estar sobre mim, mas o Senhor tem que me livrar do mal. Coloque-se em pé. A chave de tudo isso é terminar aprovado, terminar bem. Em cada fase tem novas oportunidades. São decisões que precisamos tomar constantemente. Mas aqui você já tem 4 crivos, onde você já vai pensar, olhar e perguntar, esse passo eu tenho que dar? Lembra que eu falei no começo? Que você teria essa oportunidade agora, de clamar ao Senhor, de fazer como Jabez. Nós queremos orar com você. Nós queremos pedir para que o Senhor venha e de uma forma tão forte, tão intensa, responda às orações do seu coração. Coisas novas. Posso imaginar quantas coisas estão passando agora no interior do seu coração. Pastor Giovanni, pode entrar, por favor. Queremos orar por você dentro do contexto da mensagem e dos desafios que você entende receber diante de Deus. Vai acontecer. Mas nós queremos orar antes de mais nada por uma das escolhas e decisões mais importantes da sua vida. Que é o fato de você ter uma vida com Jesus. Não tem prosperidade sem Jesus. Porque o conceito de prosperidade só funciona com paz, e é Ele o príncipe da paz. E nós estamos comprometidos ainda mais esse ano de caminhar ao lado de vocês que vão se achegar a Jesus. Eu sei que há muitas pessoas que vieram hoje aqui pela primeira vez.
Eu sei que há pessoas aqui que estão frequentando há pouco tempo, ainda estão procurando entender tudo isso. Jesus, vida espiritual, guerra espiritual, pecado, inferno. Eu sei, mas o Espírito Santo de Deus é Ele mesmo quem já está trabalhando e convencendo você. Pastor Giovanni vai externar um convite especial, de forma específica para você. E depois Ele mesmo vai estar em oração, liberando a bênção sobre os demais que já estão inclusive aqui na frente. Os intercessores, os pastores já estão aqui orando, profetizando, porque nós cremos que coisas novas vão acontecer, em nome de Jesus.